Vamos lá, começamos, graças a Deus. Vamos então para o material, ok? A paginação do meu material não vai bater com o da irmã Leila, porque a minha apostila é um pouco mais antiga, tá? Aí a gente vai pelos tópicos, então a gente vai citando os tópicos e vai caminhando por eles, tá? Então a gente vai iniciar aqui com o material, a partir da introdução, a matéria de antropologia bíblica, ok? Vamos estar explorando aí o que o material nos proporciona, né? Que podemos já estar estudando por meio das aulas gravadas. E agora a gente vai dar uma palavra geral aqui sobre o material. Então, na introdução, ele começa fazendo uma análise bastante geral com relação à sociedade humana, tá certo? E o contato que ele percebe ao analisar conteúdos tanto de antropologia, então a antropologia como ciência, né, que estuda sociedades, bem como elementos também da sociologia. Então, do estudo que ele faz, do material que ele consulta, ele faz primeiro, abre o leque assim para falar acerca de um certo elemento presente em todas as sociedades humanas que estão em cooperação. Então, mesmo que elas tenham muitas discrepâncias, você percebe alguns traços de comportamento, tá certo? De ritualística que as conectam. Então, ele busca primeiro estabelecer essa conexão mais geral. É aí onde a gente tem as primeiras aulas, videoaulas que foram compartilhadas. Eu fiz um breve estudo sobre o conteúdo mitológico de diferentes sociedades, tá? Então, por mais variado que sejam essas mitologias que falam acerca da criação nas suas diversas versões, que falam acerca do mundo espiritual nas suas diversas formas, né, através dessas diversas sociedades, por mais variadas que sejam, elas guardam um elemento em comum, ok? Que nós podemos trazer aqui para a nossa observação, porque antropologia bíblica ela traz como objetivo um olhar um pouco mais atento, um olhar um pouco mais detalhado com relação ao homem, à sociedade, ao comportamento humano, e isso da perspectiva bíblica, diferentemente da antropologia científica, que está fundamentada em outros pressupostos, né? A antropologia bíblica aproveita alguma dessas ferramentas, mas vai olhar para elas a partir do interesse bíblico, tá certo? Então, olhando para as sociedades humanas, mesmo na sua imensa variedade, nós encontramos alguns elementos que são típicos, né? Que estão presentes aí nessas diferentes sociedades, que é essa questão do espiritual, tá certo? Essa questão do ritualístico, isso é muito presente aí em diversas sociedades humanas, tá? Quando nós temos, por exemplo, o rito relacionado ao enterro, ou os ritos de passagem, ou as mitologias que tratam acerca da criação do cosmos, né, que são chamadas as cosmogonias, elas trazem pelo menos um elemento que as unifica entre todo esse prisma de variedades, que é a crença no sobrenatural. Você pode falar a crença em deuses, ou a crença em deusas, a crença em deuses zoomórficos, que trazem formas de animais, ou em outras formas de crença na deidade, como os hinduístas, que são panteístas, então Deus é impessoal, é meio que misturado Deus e a sua criação, Deus é tudo, tudo é Deus. Então você tem essas diversas versões, mas todas elas guardam esse elemento que as unifica, que é exatamente esse interesse pelo divino, interesse pelo sobrenatural. E olhando dessa forma, passando, né, por esse filtro, nós podemos pelo menos encontrar, dentro de toda essa análise geral que se faz sobre a sociedade, que talvez tenha havido, no princípio de tudo, um gatilho, tá certo? Que deu esse start nesse interesse do ser humano
pelo contato com o sobrenatural, pelo contato com aquilo que está para além da vida material, tá certo? E aí as sociedades, na sua expansão, na sua variedade, elas vão dando diferentes versões, que é isso que nós vemos nas diferentes mitologias. Mas mesmo nas suas diferentes versões que são apresentadas, elas guardam um elemento em comum, que é o interesse pelo sobrenatural, tá certo? Então isso é muito geral. Quando você vê a manifestação de certas correntes de pensamento que se declaram ateístas, que negam o divino, na verdade eles estão atrelados a um desenvolvimento filosófico posterior, onde passou a se fazer análises sobre diferentes hipóteses para o surgimento de todas as coisas, quando surge então a hipótese materialista, que afirma na verdade que a matéria seria eterna, seria geradora de si mesma, e a partir desse pressuposto dispensaria então um ser sobrenatural, criador e organizador de todas as coisas, porque deposita-se toda a confiança, toda a perspectiva, né, de origem na própria matéria. Então surge a partir daí o chamado do materialismo, se desenvolve necessariamente o ateísmo, que é a negação da divindade, mas é um desenvolvimento filosófico posterior. A crença no divino está na base da sociedade e está difundida por todas as raças humanas, independentemente das versões com as quais elas busquem o divino, a maneira pelas quais elas tentem se conectar ao divino, mas todas elas têm algum tipo de elemento presente na sua sociedade que o desperta um interesse pela busca do divino. Então esse é o primeiro ponto interessante para a antropologia bíblica, que é exatamente o interesse da sociedade humana pelo contato com o divino, tá certo? Então aí está na introdução do nosso material e a gente buscou deixar isso bastante esclarecido quando a gente foi em busca aí de diferentes mitologias, a nórdica, a egípcia, a indígena, a africana. Então você tem diferentes versões, tá certo, que falam acerca do modo como veio a existir todas as coisas, mas todas elas envolvem o elemento do sobrenatural, porque isso está na base da sociedade humana. Isso vem lá de trás, quando todos nós estávamos ainda em Adão e Eva e nos relacionávamos com Deus, que vinha até o jardim e havia um diálogo com Deus a partir dessa condição na qual nós estávamos ali criados, né, pelo Senhor, criados pelo Deus sobrenatural, pelo Deus Todo-Poderoso, num estado ainda de perfeição, e dialogávamos naturalmente com Ele. Quando houve a quebra, quando houve a perda, quando houve a separação, decorrente disso o pecado, e com o pecado a destruição da verdade, houveram então as deturpações. Então das deturpações vêm as falsas religiões, né? Essas diferentes versões aí de forma de religiosidade, formas de mitologia, tá? Mas todas elas deixam para nós esse resquício de que houve no princípio esse despertamento para o contato com o divino. Então isso é fundamental, isso é interessante. Quem é o homem? Ele parte daqui o primeiro ponto dele, né? O primeiro tópico a ser analisado. Então ele começa com quem é o homem, dali ele parte para algumas ciências que definem o homem, definição etimológica, e aí vai falar acerca de origem, dupla natureza. Mas a primeira pergunta, quando ele levanta essa questão, quem é o homem, ele traz para nós uma oportunidade de refletir sobre essa questão mais fundamental sobre a nossa natureza, tá certo? Sobre a base, né, da nossa natureza. Quando nós, olhando para essa questão, nós chegamos ao entendimento, a partir também de orientação de textos bíblicos, mas com a cooperação de certos ramos das ciências, nós chegamos então a um entendimento cada vez mais aprofundado do nosso lugar no universo. Quando nós paramos para analisar e chegamos ao entendimento, mediante orientação, como a Sagrada Escritura é lâmpada para os pés e luz para o caminho, nós chegamos ao correto entendimento de qual é o nosso lugar no universo, nós passamos a ter uma compreensão muito melhor, passamos a ter uma valorização muito melhor
a um posicionamento muito melhor. Eis o motivo de haver antropologia bíblica dentre a estrutura da teologia sistemática, tá certo? Por isso que ela é uma matéria fundamental para o estudo, para a análise da teologia. Porque se nós temos distorções no entendimento acerca da nossa importância, das nossas responsabilidades, do nosso lugar, do motivo pelo qual nós fomos criados e o que Deus espera de nós, a partir de uma visão distorcida, nós vamos também viver uma vida distorcida. E aí vão decorrer disso diversos tipos de defeitos, diversos tipos de problemas, diversos tipos de vícios. Ou a pessoa entende que ela é extraordinariamente importante, talvez mais importante do que Deus, torna-se amante de si mesma, como é denunciado na Sagrada Escritura, torna-se extremamente vaidosa, torna-se narcisista, e por aí ela vai se autodestruindo. Ou quando a pessoa tem uma visão aquém daquilo, da situação na qual Deus a colocou, na situação na qual Deus a criou, ela se desvaloriza, aí ela se oprime, ela se traumatiza, ela se entra em depressão, e daí vai situações em que ela vai se autodestruindo. Então nós temos que ter a correta noção do lugar, tá certo? Do valor, da importância que nós temos dentro de toda essa conjuntura. Então, olhando para o texto que nos dá a base, uma vez que é antropologia bíblica, é antropologia na perspectiva das Sagradas Escrituras, nós percebemos que nós somos a criação de Deus, ok? Que uma vez que Deus, tendo criado todas as coisas, na conclusão dessa criação, ele cria o ser humano, ok? Então, tendo feito o ser humano, como ele mesmo pronuncia em Gênesis, façamos o homem, o antropo, o ser humano, nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Em que aspecto? No aspecto racial? Certamente não. Deus é o que? É africano, é japonês, é nórdico? Qual é a etnia? Qual é a sua cor? Qual é o seu aspecto físico? Deus tem um aspecto físico? A Sagrada Escritura não declara que ele é espírito? Então, se ele é espírito, ele escapa a essas possibilidades de definição dentro de uma questão étnica. Deus, então, é espírito e nós somos semelhantes a ele. Em que aspecto? Nós somos imagem e semelhança de Deus no aspecto em que ele, tendo soprado nas nossas narinas, nos fez seres inteligentes, nos fez seres racionais, seres volitivos, seres que tomam decisão, seres que analisam, tá certo? Então, uma vez que nós estamos nessa condição e somos imagem e semelhança de Deus, nós temos um valor intrínseco. Então, há um valor intrínseco em nós devido à nossa criação, ok? E uma vez que nós temos esse valor e somos colocados nessa importante posição, nós somos chamados por Deus a participar. Como? Deus, por exemplo, plantou um jardim no Éden e colocou o homem ali para cuidar do jardim. Então, tudo isso indica para nós toda essa dinâmica de relacionamento que Deus espera de nós. Nós somos imagem e semelhança dele, porque nós somos seres racionais, tal qual ele é, tá certo? Então nós nos diferenciamos de todos os demais seres com os quais compartilhamos a existência nesse plano. Então todos a gama de animais que estão ao nosso redor, ok? Que tem vida, tem alma, tem valor, foram criados por Deus, são criaturas de Deus, mas estão num patamar inferior àquele que é imagem e semelhança de Deus, o ser humano, que é colocado na terra para cuidar. Veja que ele cuidava do jardim, mas é chamado não só para cuidar do jardim, mas para cuidar da criação, para ter domínio sobre ela, não num aspecto de destruí-la ou de dispor dela de forma irresponsável, mas sim de cuidar e de zelar. Uma vez que ele, o ser humano, é a imagem e semelhança de Deus, ele cuida então daquilo que lhe foi entregue por Deus, tá certo? Que foi colocado em suas mãos. Quando o ser humano se conscientiza do seu lugar, do lugar para o qual Deus o destinou, o colocou, ele vai ter um alto valor muito maior. Ele vai olhar para si como um ser precioso, um ser valoroso, um ser que de fato precisa ocupar a posição que lhe foi dada,
tá certo? A posição para a qual Deus o levantou, Deus o chamou. Então nós, dentro do nosso ecossistema, né, do nosso ambiente, nosso ethos, precisamos viver essa realidade de sermos seres inteligentes, sermos imagem e semelhança de Deus e sermos cuidadores daquilo que Deus nos depositou, da parte que Deus nos deu, para que nós estejamos cuidando em todos os aspectos, tá certo? Tanto do nosso corpo, quanto de todo o contexto no qual nós somos relevantes, nós somos importantes. Dentro de uma família, dentro de uma igreja, dentro de um trabalho, dentro de um projeto, dentro de uma sala de aula e por aí vai. Todo o ambiente no qual nós interagimos. Sermos seres que cuidam, que zelam, que protegem, que constroem, que edificam, que glorificam a Deus por meio da sua vida, por meio da sua ação. Eis aí a antropologia bíblica. Estuda o ser humano, percebe o seu valor de acordo com os padrões da Sagrada Escritura e resgata esse valor. Porque na atualidade nós interagimos com certas correntes filosóficas que querem nos fazer crer que nós não temos um Criador, porque Criador não existe, que nós não temos sentido, porque não existe sentido para a vida, que nós somos uma aleatoriedade, que nós vemos a existência de por meios randômicos, ou seja, sem qualquer tipo de orientação. Esses dias no Instagram colocaram uma simulação em que a Terra veio de diversas colisões e tudo aí veio surgindo as coisas de forma aleatória, de forma não orientada. Eu falei, eu vou pegar minha máquina de escrever e vou atirar contra a parede, porque talvez surja um computador da Apple. Porque as coisas surgem aleatórias, surgem sem orientação, surgem sem uma inteligência condutora, tá certo? Então quando a gente olha para esse tipo de perspectiva, nós percebemos que elas são muito prejudiciais. Elas causam um dano muito profundo, que é exatamente esse ser humano largado no mundo, esse ser humano sem propósito, esse ser humano sem uma origem, sem um criador, sem uma missão, tá certo? Um ser humano perdido no universo, que não sabe de onde vem nem para onde vai, e que não tem um valor intrínseco, e que não tem um propósito. E assim as pessoas vão se perdendo, tentando preencher a sua vida com entretenimento, com vícios, com qualquer tipo de prazeres, e não entendem qual o seu valor e qual a sua missão dentro da criação, dentro desse plano no qual nós estamos vivendo, tá certo? Uma vez que há toda essa perda de sentido da vida com o impacto do existencialismo sobre a sociedade. Isso aí é decorrente dos grandes movimentos aí que veio pós-guerra. Essa filosofia tem crescido bastante, está muito presente no nosso meio, ainda mais pessoas que vão para o âmbito acadêmico, vão ter contato constante com certas pessoas que se alimentam dessas ideias e regurgitam isso nas suas aulas, demonstram ali toda a forma como elas enxergam a sociedade, como se as pessoas fossem apenas objetos, como se fossem números, como se não tivesse um propósito, como se não tivesse um valor intrínseco, só por serem seres humanos. Só por serem seres humanos tem valor, porque são pessoas criadas por Deus. Então é a mais excelente criação de Deus. Então quando a gente começa a olhar nessa perspectiva, nós nos comportamos de uma outra forma, tá certo? Para com a sociedade. Nós queremos ser ferramentas talvez de restauração de valor, restauração de propósito, restauração da ordem, tá certo? Uma vez que entendemos que esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito, tá? Então esse aí foi o primeiro ponto, que é bastante geral, né? Quem é o homem. Sobre algumas ciências que definem o homem, ele cita a antropologia, a psicologia, fala acerca do materialismo, da filosofia e da teologia. Então todas essas áreas do saber, elas são úteis e elas são importantes, tá certo? Agora, cada uma tem a sua alçada, cada uma tem o seu escopo. Então, a psicologia, de fato, toda aquela questão terapêutica da psicologia é fundamental, ainda mais no mundo de hoje, com a complexidade a qual nós estamos expostos, tá certo? Muitas situações que podem trazer diversos danos, e esses danos podem se tornar problemas psicossomáticos que venham a trazer destruição ao corpo. Então a psicologia tem algo a contribuir, a antropologia que estuda as sociedades, ela de fato também contribui quando mostra, né, toda essa questão relacionada
as diversas formas de comportamento dos seres humanos inseridos, cada um dentro do seu meio ambiente, cada um dentro da sua sociedade, os códigos de conduta, os valores, tudo aquilo que tem sido construído pela sociedade humana. Então é interessante, por exemplo, quando a gente vai interagir com uma pessoa de outra cultura, é importante, é interessante termos todo esse cuidado em saber que a forma dela de pensar, os valores foram construídos em outra cultura, então precisa haver um diálogo que seja respeitoso. Então tudo isso contribui, tudo isso enriquece. Então é interessante nós trazermos isso, né, como meio de contribuição. O materialismo, a forma como ele define o homem, é a forma mais básica possível, o homem como matéria. É importante porque ao analisar o homem como um ser material, e isso ele vai trazer definições até mais específicas mais para frente aqui, nós entendemos que o homem, o ser humano, ele tem uma alma e tem um espírito, mas ele tem um corpo, e esse corpo ele também é alvo da graça divina, o corpo também é salvo, porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O corpo é tão importante quanto a alma e quanto o espírito. Só que enquanto corpo ele é matéria, e enquanto matéria ele tem diversos tipos de mecanismos, de situações que podem vir a sofrer desequilíbrio. Ainda mais olhando a perspectiva da antropologia bíblica e sabendo que o pecado afetou não só uma questão mental, uma questão metafísica, mas o pecado afeta fisicamente. O pecado traz consequências físicas, tá certo? Então você tem a entrada do pecado na humanidade e os diversos prejuízos que isso tem causado à humanidade, por exemplo, com doenças congênitas, por exemplo, com diversos tipos de distúrbios mentais, com diversos tipos de consequências, tá certo? E mesmo que nós sejamos portadores de uma boa saúde, sabemos que com o decorrer do tempo, nosso corpo vai se decompondo, vai sofrendo envelhecimento, enfraquecimento, vai adquirindo certos problemas. Então nós precisamos lidar com esse corpo dentro do entendimento de que ele é matéria, de que sendo matéria precisa talvez de algum ajuste, precisa talvez de algum tratamento, psicologicamente precisa talvez de alguma terapia, de um aconselhamento. Então tem diversos elementos que não podem ser ignorados. E por que é importante que eu traga isso para você? Porque você que está estudando teologia, está tendo contato com esses elementos, essas análises, essa discussão, tá certo? Dentro dessa temática, você está sendo, vamos dizer assim, destravado, vou colocar dessa maneira, para que você não fique bitolado na ideia de que tudo se resolve apenas por vias espirituais. Porque quando nós temos a pessoa que não senta para estudar, para analisar, para aprender, ela acaba construindo certos entendimentos, construindo certas perspectivas que não são reais. Só que ela se apega a essas perspectivas. Ela tem essa perspectiva em relação a Cristo, em relação a Deus, em relação ao Espírito, em relação à realidade, que é uma perspectiva construída por ela mesma e não é real. Por exemplo, a perspectiva de que uma vez que ela aceitou Jesus como Salvador, tudo que for resolvido na sua vida tem que ser resolvido apenas por via espiritual, apenas por meio da oração, apenas por meio dos jejuns, apenas por meio de vias espirituais, quando na verdade alguns aspectos do ser humano são materiais, são físicos. Por exemplo, falta um determinado componente químico no seu corpo, e isso traz determinado prejuízo. Falta um determinado componente químico no seu cérebro, isso está te trazendo um tipo de depressão, algum tipo de perda de atenção, algum tipo de lentidão, tá certo? Então isso é decorrente de um elemento químico ausente, que se for suprido, traz ali toda uma solução que vai trazer melhoria de vida, qualidade de vida. Isso, para quem está em contato com esse conteúdo, é tranquilo, não abala a sua fé, não traz qualquer tipo de prejuízo à sua vida espiritual, mas quem não tem contato com isso pensa que está traindo a sua fé se fizer uso de algum medicamento, uma vez que ela não parou para sentar e meditar sobre o fato de que mesmo tendo uma vida espiritual viva e ativa e uma fé sobrenatural, ela está num corpo, ela está dentro de um corpo, isso está sendo trabalhado
dentro de um corpo físico, material, que está exposto à poluição, está exposto a componentes contaminantes, está exposto ao envelhecimento e que pode ter melhoria de vida se tiver o correto entendimento de como lidar com esse corpo. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento de que estando nós ainda dentro dessa condição de sermos um corpo material, não temos que ter nenhum tipo de estranheza em lidar com certas opções de tratamento, tá certo? Tratamento medicamentoso ou não, ou até fitoterápico, né? Alguns elementos naturais que não trazem contraindicações, ou algum tipo de terapia, tá certo? Que possa nos fazer entender melhor nosso comportamento, ou certos traumas pelos quais passamos, que acabam trazendo algum tipo de prejuízo maior à nossa qualidade de vida. A pessoa passou por um assalto. E para algumas pessoas aquilo não traz grandes consequências. Passou, ela vai ficar um pouco mais atenta, mas isso não vai trazer grandes consequências. Mas para algumas pessoas, isso traz um dano tão profundo, tão grave, que afeta toda a sua rotina, toda a sua forma de vida. Causa nela um nível de perturbação que tira toda a paz, todo o sossego, toda a tranquilidade da sua vida. Então, assim, existe a via sobrenatural que está aberta, que deve ser aproveitada, da oração, do jejum, da consagração, de buscar a Deus, de estar confiante no Senhor. Só que, por outro lado, se aquilo se prolonga, se perpetua, aquele problema que está causando desconforto, por exemplo, uma paranoia, ou desenvolver o toque depois disso, aquilo pode ser também ajudado com algum tipo de terapia, tá certo? Que a faça enxergar que mesmo havendo riscos, continuam havendo, ela não precisa, ou pelo menos esse comportamento não lhe está trazendo algum tipo de solução para o seu problema. E aí ela é aconselhada e muitas das vezes chega de fato a conseguir se reequilibrar, conseguir se tranquilizar em relação a isso. Então, isso não deve ser encarado com estranheza. Isso é normal, uma vez que estamos nessa condição de sermos seres humanos. Sendo seres humanos, somos matéria. Sendo matéria, precisamos de certos elementos que estão presentes dentro da matéria, tá certo? Algum componente químico, alguma coisa assim. Então, não há qualquer tipo de problema, de estranheza em relação a isso. Definição biológica, é dentro disso que ele está tratando, então isso aqui é tranquilo, tá certo? Definição biológica. Acerca de sua origem, eu acabei de tratar, na verdade, eu já acabei de mencionar. A sua dupla natureza é esse aspecto da pessoa, ela ter uma natureza espiritual, e essa natureza espiritual, ela está muito clara em toda a sociedade humana tem esse desejo, esse anseio, essa necessidade por um relacionamento espiritual maior, e isso é decorrente de sua natureza espiritual, isso é intrínseco, isso está nela, isso é muito geral na sociedade humana, porque faz parte da sua estrutura, tá certo? Está dentro dela. Então está tão enraizado dentro dela que não tem como ela fugir disso. Ela pode artificialmente, devido a uma corrente filosófica que ela adentrou, que ela aceitou, né, a que ela adentrou, ela negar isso. Então ela vai viver em negação. Mas é algo muito básico dentro dela. Por quê? Por causa do seu elemento espiritual. Mas ao mesmo tempo que nós temos um elemento espiritual, nós temos um elemento material. Então quem é mais importante? Os dois são importantes de igual maneira, porque todos eles são alvos da graça divina, tá certo? Então o Senhor atua sobre todos eles, tanto no nosso elemento espiritual, quanto no nosso elemento físico. Todos têm que ser consagrados a Cristo, então todos têm que ser valorizados de igual importância, de igual meio. Porque se nós não temos esse entendimento, nós passamos a ideia equivocada de que o que importa é o vida espiritual. Então vai alimentar em jejum, em oração, em consagração, mas vai esquecer dos cuidados ao corpo, vai esquecer dos cuidados à mente, dos cuidados à parte emocional. Então quando nós nos descuidamos disso, isso vai se tornando um problema que posteriormente vai destruir a sua vida espiritual. Porque falando francamente, uma pessoa tem uma boa vida espiritual, mas ela não cuidou do corpo. Daqui a pouco ela vai ter um problema físico que vai lhe causar dores, vai lhe causar perturbação. Isso vai ou não afetar a sua vida espiritual? Afeta gravemente, pode trazer a destruição de sua vida espiritual
decorrente de um problema físico ao qual ela não deu atenção. Muitas das vezes que lhe deu sintomas, mas ela os ignorou, ela permitiu que o problema crescesse, tomasse dimensões irreversíveis, de modo que venha a causar prejuízo na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus. Então nós temos pessoas que infelizmente acabam sofrendo as consequências desse tipo de descuido, né, de abandono de certos aspectos importantes da sua vida e que venha a ter graves prejuízos. Tá? Então é importante nós cuidarmos de tudo. Inclusive fala-se até de uma visão holística, né, que é uma visão geral. É uma terminologia que é adotada mais desses conceitos filosóficos do Oriente, mas dentro da sua definição é interessante, porque encara o ser humano como um ser geral, tá certo? Então a gente às vezes subdivide para falar sobre cada um dos aspectos, mas na verdade todos esses aspectos têm que ser enxergados de forma única, porque todos são relevantes. O espírito, a inteligência, a racionalidade, a alma, os sentimentos, o corpo, o físico. Todos eles são importantes de igual maneira, de igual meio, de igual modo, tá certo? Porque todos eles têm que ser consagrados a Cristo. Então nenhum deles pode ser ignorado, nenhum deles pode ser marginalizado. Vamos seguir adiante. Seu relacionamento com a natureza, aí ele passa para a constituição humana. O nosso relacionamento com a natureza, tá? Eu não estou falando aqui de conversar com samambaia, nem de... Hoje mesmo eu vi o Iago Martins, que é um teólogo muito interessante, e ele faz um programa chamado Teólogos do Twitter, onde ele vê algumas picaretagens, algumas pilantragens que estão surgindo por aí na internet. Uma delas tinha uma mulher que dizia que tinha a capacidade espiritual de conversar com os animais. Então ela oferecia isso inclusive como uma habilidade que poderia trazer algum tipo de benefício para o pet da pessoa, né? Então assim, a gente olha para essas coisas e a gente vê o excesso, o exagero. Só que por a gente ver certos excessos, a gente acaba, para fugir dos excessos, abandonando. E quando a gente abandona, a gente perde algo que foi dado por Deus para nós. Então, por exemplo, nossa relação com a natureza, como é a temática abordada aqui ainda no primeiro tópico. Qual é a nossa relação com a natureza? Como nós nos relacionamos? Qual a importância que damos a isso? Tá certo? Isso não pode ser ignorado, porque ignorar a natureza é ignorar a criação de Deus. Então, assim, nós precisamos também ter um olhar acerca disso. Olhar de forma crística, vamos colocar assim. Do jeito que Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, aquele que nos resgata, aquele que nos regenera, nós precisamos também ter essa visão crística sobre as pessoas, essa visão crística sobre a natureza, inclusive, no sentido de, uma vez tendo sido restaurados como filhos de Deus, a presença de Deus,